Thorfinn de Vinland Saga, Thorfinn de Vinland Saga, entre terra e fogo e filosofias. A caverna de Platão e Thorfinn. Na alegoria da caverna de Platão, Platão descreve pessoas presas, olhando sombras na parede. Essas sombras são falsas interpretações da realidade. As pessoas acreditam que aquelas sombras são a verdade absoluta, porque nasceram vendo aquilo, cresceram vendo aquilo e nunca conheceram outra realidade. Isso descreve perfeitamente o começo da vida do Thorfinn. Primeiro mundo de Thorfinn, as sombras da guerra. Thorfinn cresce como criança, ouvindo histórias vikings, guerras gloriosas, honra, guerreiros lendários, conquista, combate e força. Isso cria na mente dele uma ideia platônica de falso guerreiro. A sombra que ele enxerga é: um guerreiro é alguém forte que vence batalhas. Só que isso é uma ilusão, porque o guerreiro, para o pai dele, não era isso. O Thor, o pai dele, já viu a guerra. E o pai dele, vendo a guerra, ele percebeu que a guerra é trauma, vazio, a guerra é desumanização, morte e destruição da alma. Por isso ele dizia: você não tem inimigos. Essa frase é um ataque direto à caverna que o Thorfinn está. Porque ela destrói tribalismo, ódio, ego de guerra, necessidade de guerra, necessidade de vingança, orgulho violento. O pai do Thorfinn percebeu algo fundamental, profundamente socrático e existencial. O maior inimigo não está fora, o maior inimigo está dentro. O verdadeiro inimigo é o ódio que você sente. O verdadeiro inimigo é a violência internalizada. O verdadeiro inimigo é a perda da humanidade. É a transformação da alma em instrumento de guerra. Só que o Thorfinn ainda estava preso na caverna. Ele ainda enxergava sombras heróicas. Morte do pai como quebra da realidade. Quando Askeland mata o pai do Thorfinn, o mundo idealizado do Thorfinn desmorona. Isso acontece como algo importante filosoficamente, porque o Thorfinn perde pai, segurança, inocência, infância e visão idealizada da guerra. Ele deixa um pouco de romantizar a guerra. Mas, ao invés de sair da caverna, ele entra mais fundo na caverna, porque agora a sombra muda. Antes, a sombra era: guerreiros são heróis. Agora, a nova sombra é: vingança dará sentido para minha dor. Vingança dará sentido para minha existência. Existencialismo. O vazio após o trauma. O existencialismo fala que o ser humano sofre quando perde sentido, propósito, identidade. O Thorfinn transforma a vingança em propósito existencial. A vida dele vira sobreviver, lutar, matar, ficar mais forte, encontrar Askeland, se vingar. O problema: quanto mais ele vive assim, mais ele perde sua essência. O elemento terra e a perda dos 5 sentidos humanos. A terra é alguém com conexão com os sentidos, equilíbrio. A terra é bondade. A terra é saúde emocional. A terra é proteção. A terra é cuidado. A terra é transformação da energia negativa em energia positiva. No começo da história, o Thorfinn tinha potencial para a terra, coração bom, capacidade de amar, empatia, inocência,
desejo de ser admirado. Só que a guerra destrói toda a terra do Thorfinn. E isso conecta diretamente com as experiências de vida determinam a beleza interior. O ambiente molda os sentidos. O empirismo entra forte aqui. Empirismo. O ambiente escrevendo a alma. Segundo o empirismo, os sentidos, as experiências de vida, o ambiente, os acontecimentos constroem nossa percepção do mundo. O Thorfinn cresce em um ambiente onde os sentidos absorvem sangue, morte, ódio, violência, medo, sobrevivência. A mente do Thorfinn vai ser escrita pela guerra. A folha em branca vai sendo preenchida por trauma, raiva, guerra, brutalidade e violência. Quanto mais batalhas ele vive, mais a guerra está dentro dele. O flow sombrio da guerra. O flow é equilíbrio entre desafio e habilidade, fusão entre ação e atenção, foco absoluto, perda do ego, automatização. O Thorfinn entra em flow constantemente nas batalhas. Na guerra, ele desenvolve sentidos absurdos, reflexo, leitura corporal, audição aguçada, percepção espacial, instinto animal. Ele vira quase um predador. Isso conecta um pouco com a ideia de terra, porque alguém terra pode ser alguém tão bem conectado com os sentidos que é quase como um animal selvagem. Tem os sentidos tão fortes como se fosse um animal selvagem. Isso pode ser alguém terra. Mas tem um detalhe importante. Porque os sentidos podem evoluir para construção ou destruição. O Thorfinn evolui os sentidos através do sofrimento. Ele aprende sobrevivência, caça, combate, movimentação e leitura de intenção. Só que tudo isso está sendo usado para matar. Então o flow dele vira um flow destrutivo. O paradoxo da habilidade. Quanto mais habilidoso ele fica, mais vazio ele se torna. Isso conecta diretamente com Nietzsche e existencialismo, porque habilidade sem propósito humano cria vazio existencial. O Thorfinn vira extremamente competente em luta, matar, sobreviver, caçar e rastrear. Mas ele não sabe mais amar, descansar, viver em paz, proteger, cuidar, confiar, sentir alegria genuína. O fogo da vingança consumiu a terra dentro dele. A destruição da bondade. O Thorfinn encontra pessoas boas ao longo da jornada. Isso é fundamental filosoficamente. Essas pessoas representam uma oportunidade de sair da caverna, uma oportunidade de se tornar humano, uma oportunidade de se envolver com paixão, uma oportunidade de encontrar novamente a terra dentro dele, a possibilidade de voltar ao equilíbrio. Mas o Thorfinn rejeita isso, porque o ódio virou identidade. O problema da vingança é esse. Ela começa como emoção, mas depois vira estrutura da personalidade. Sem vingança, ele não sabe mais quem ele é. O pior momento, matar pessoas boas. Quando Thorfinn mata pessoas inocentes ou pessoas boas, a história mostra a destruição completa da alma dele. Agora ele chegou no fundo da caverna, porque agora ele não luta mais por honra, nem por justiça, nem por proteção. Agora ele luta apenas por vazio e impulso. Ele luta apenas por vingança. Isso é perda da moralidade e viver apenas pela sobrevivência.
e se tornar dependente de algo para continuar funcionando, se tornar dependente da vingança. O afastamento da guerra como saída da caverna. O Thorfinn só começa, o Thorfinn só começa a mudar quando sai do ambiente da guerra. Isso conecta diretamente com empirismo, Kant, Terra. Os sentidos começam a absorver coisas diferentes. Os sentidos começam a absorver natureza, agricultura, trabalho, paz, relações humanas, cuidado, silêncio, proteção. E lentamente a bondade volta. A bondade volta. Isso é extremamente importante, porque a essência dele, de ser uma pessoa boa, nunca morreu completamente. A essência dele de bondade estava enterrada. Ele enterrou a essência dele, ele enterrou por um tempo a bondade dele. Ele enterrou a bondade dele, mas ele não destruiu o seu passado. Ele agora recuperou a bondade dele e transformou todo o seu passado, transformou todo o sofrimento em consciência, em novamente bondade. A agricultura como filosofia terra. A agricultura em Vinland Saga representa reconstrução da alma, conexão com o mundo físico, equilíbrio, paciência e cuidado com a vida. A guerra destrói, a terra cultiva. Isso é filosófico, porque o Thorfinn aprende a plantar, construir, cultivar, ajudar, proteger e trabalhar. Ele troca espada por ferramenta. Isso simboliza abandono da violência, retorno aos sentidos saudáveis e reconexão com a humanidade. Kant e a reconstrução da consciência. Falando sobre Kant, sentidos mais razão trabalhando juntos. O Thorfinn antes era puro impulso emocional. Depois ele começa a refletir racionalmente. Ele começa a sentir culpa, perceber a violência, o sofrimento que a guerra traz. Consequências da guerra. Os sentidos alteram o sujeito. As experiências novas modificam a consciência, transformam a identidade, alteram valores. O ambiente de paz reconstrói a mente dele. O estoicismo verdadeiro. O Thorfinn adulto se aproxima muito do estoicismo verdadeiro, mas não do estoicismo frio, e sim autocontrole, domínio da violência, responsabilidade e consciência moral. Ele entende que força sem controle destrói tudo. Por isso ele abandona a violência, não porque ficou fraco, mas porque finalmente ficou forte de verdade. No final, o Thorfinn finalmente entende o pai. A verdadeira força não é matar, vencer guerras, destruir inimigos. A verdadeira força é manter a humanidade, proteger a bondade, resistir ao ódio, não deixar a guerra destruir a alma. O menino que via sombras heróicas finalmente sai da caverna e vê a realidade. E a realidade não era gloriosa, era dolorosa, mas também permitia paz, reconstrução, compaixão e vida. A maior lição filosófica de Thorfinn: o ser humano pode ser moldado pela violência, perder sua essência, cair na escuridão e virar alguém cruel. Mas enquanto existir consciência, existe possibilidade de reconstrução. E isso conecta com o elemento terra. Transformar energia negativa em positiva. O Thorfinn não apaga o passado, ele carrega o peso do passado, mas usa o peso do passado para impedir que outras pessoas caiam na mesma escuridão, na necessidade de vingança.
Agora, se aprofundando no fogo. A morte do pai, o nascimento do fogo negativo. Quando Askelande mata o pai dele, o mundo do Thorfinn quebra, porque aqui começa uma transformação existencial. Até aquele momento, o Thorfinn tinha bondade, potencial moral, inocência e humanidade, mas a dor extrema cria nele um novo elemento, o fogo destrutivo, o fogo da guerra. O fogo inicialmente era paixão, admiração, sonho heróico. Depois vira ódio, obsessão, violência, vingança. O flow de combate. O flow é equilíbrio entre desafio e ação, fusão entre ação e atenção, sentidos, hábito, experiência, prática. Thorfinn é um exemplo disso. Na selva, ele aprende audição, percepção, reflexo, leitura corporal, sobrevivência, caçar, combate. Isso é empirismo puro. O empirismo em Thorfinn. Segundo David Hume, o conhecimento nasce das experiências e sentidos, e o Thorfinn literalmente aprende, vivendo, lutando, sangrando, sobrevivendo. Ele não aprende teoria primeiro. Primeiramente, o corpo dele aprende, os sentidos aprendem, a experiência molda a mente dele. Isso é importante, porque o ambiente começa lentamente a reconstruir a alma dele. A Terra e o mundo dos sentidos. A Terra é alguém conectado com os 5 sentidos, com a sobrevivência, com o equilíbrio, com a realidade material. É alguém que se adapta, é alguém com cuidado, saúde e estabilidade. O Thorfinn na guerra vive o lado negativo da Terra. Ele se torna extremamente sensorial, extremamente adaptado ao mundo físico, extremamente atento, extremamente eficiente na sobrevivência. Ele vira um animal selvagem. Os sentidos dele viram um absurdo. Ele sente movimento, perigo, intenção, ambiente e combate. Só que sem equilíbrio moral. Então ele vira uma terra corrompida. A terra corrompida. A terra pode gerar vida, alimento, estabilidade, mas também lama, sepultamento, brutalidade e instinto puro. O ambiente da guerra lentamente vai enterrando bondade, inocência, o lado humano dele. As experiências de vida determinam a beleza interior dele. E isso é um ponto filosófico extremamente importante. O Thorfinn tinha potencial para a bondade, mas o ambiente moldou, traumatizou, distorceu, endureceu e destruiu partes da alma dele. Existencialismo e a perda do sentido. O Thorfinn vive por um único significado. Ele só tem um propósito, que é vingança. O problema do existencialismo é quando você constrói toda a sua existência em cima de um único sentido e esse sentido desaparece, o vazio aparece. Quando Askelande morre, o Thorfinn perde propósito, direção, identidade e razão de viver. Ele entra num vazio existencial absurdo, porque todo o eu dele dependia da vingança. A caverna se quebrando. A morte do Askelande é importante filosoficamente, porque com a morte do Askelande, ele destrói a caverna do Thorfinn. Até então, ele acreditava que eu existo para matar, eu existo para a vingança. Depois disso, não sobra nada. E quando ele sai do ambiente de guerra, ele finalmente começa a enxergar o mundo fora da caverna. O retorno da Terra positiva. Longe da guerra, a Terra dentro dele volta. Isso é muito simbólico, porque a Terra positiva é cuidado, proteção, estabilidade, saúde, amor, equilíbrio, cultivo, bondade e construção.
E é exatamente isso que o Thorfinn começa a fazer. Ele enterra, ele enterra destruição, violência, vingança e combate constante e passa a plantar, trabalhar, cuidar, proteger, construir e amar. A verdadeira saída da caverna. Platão dizia que sair da caverna. Aristóteles e a virtude. Aristóteles acreditava que a felicidade verdadeira nasce do desenvolvimento equilibrado das virtudes. O Thorfinn inicialmente desenvolve habilidade, combate e sobrevivência. Desliga isso aí, Luca. Habilidade, combate e sobrevivência, mas sem equilíbrio moral. Então ele fica incompleto. Depois ele aprende compaixão, autocontrole, paz, responsabilidade e cuidado. O fogo e a terra. O Thorfinn é a luta entre fogo e terra. Fogo, paixão, obsessão, raiva, sobrevivência, vingança e impulso. Terra, estabilidade, humanidade, cuidado, proteção, paz, construção e realidade. No começo, o fogo domina, depois a terra volta lentamente. Isso é bonito filosoficamente, porque ele não destrói totalmente o fogo, ele transforma o fogo. O fogo deixa de ser ódio, o fogo vira vontade de proteger, vontade de construir, vontade de viver sem violência. O que Vinland Saga fala sobre ser humano? A obra inteira parece perguntar: o ser humano nasce violento ou ele é moldado pela violência? O empirismo diria: as experiências de guerra moldaram o Thorfinn. O racionalismo diria: existia dentro dele uma essência moral boa desde o começo. Uma essência moral boa e uma essência moral malvada. Immanuel Kant provavelmente diria: os dois participaram. O ambiente moldou ele, mas existia dentro dele uma capacidade moral que nunca morreu completamente. Por isso a bondade consegue voltar. A maior mensagem de Thorfinn: sobreviver não é suficiente. Você pode sobreviver e perder a alma. Por isso, o verdadeiro desafio humano talvez não seja vencer, dominar e destruir, mas o verdadeiro desafio humano, continuar sensível, continuar bondoso, mesmo depois da dor. O Thorfinn, ele enterra ódio, vingança e violência. Ele enterra tudo que tem de ruim no passado dele e tenta transformar essa dor em paz, cuidado, construção, humanidade e amor. E essa é a verdadeira saída da caverna.